Amém, amados. É uma alegria a gente poder estar aqui, né? Eu estou meio corrido esse final de semana, estive em Brasília ministrando num encontro de homens, uma conferência de homens, sexta e sábado, foi um tempo tremendo, e cheguei ontem à noite, quase de madrugada, mas é uma alegria a gente poder caminhar, servir ao Senhor. É uma alegria a gente poder estar aqui hoje, nos Dias dos Pais, né? Nesse dia tão especial, né? A paternidade, além do mais, é um ministério. Eu não sei quantos sabem, mas ser pai, né? Exercer a paternidade é um ministério. É um ministério no sentido, até o Glauco usou a palavra, que pai é aquele que é sacerdote do lar. O que é sacerdote? Sacerdote era aquele que levava as demandas do povo para a presença de Deus, né? O pai é aquele que ora pela sua família, que coloca a sua casa em oração diante do Senhor, que leva os anseios, os medos, as necessidades da sua casa e do seu lar para a presença de Deus, através da oração, do clamor, né? Pelo menos essa é a função bíblica dos pais, né? De ser o sacerdote da casa. Sacerdote, tem gente que confunde, eu já vi pai usando essa expressão, não, eu sou o sacerdote da casa, eu sou aquele que manda. Não é, se você olhar na Bíblia, você não vai ver sacerdote mandando em nada. Sacerdote era aquele que orava, que intercedia pelo povo diante de Deus. Sacerdote é o responsável de pegar as demandas do povo e levar para Deus. O pai, como sacerdote, aquele capaz de pegar as demandas da sua família, da sua esposa, dos seus filhos e levar para a presença de Deus. Essa é a função do sacerdote. Mas o pai também tem uma outra função dentro de casa, que é a função de profeta, né? Você que é pai, se tem um pai aí do teu lado e você está do lado de um pai, fala para ele, você é um profeta de Deus na tua casa. E qual é a função do profeta? A função do profeta é buscar em Deus uma direção para o povo, é o caminho ao contrário do sacerdote. O sacerdote levava as demandas do povo para Deus. O papel do profeta é pegar aquilo que Deus tem para a sua casa, para a sua família, e você ser o porta-voz dessa mensagem. Então, pais, lembre-se disso, busquem de Deus, o que Deus quer fazer e trazer de direção para a tua casa, para a tua família. Toda vez que você estiver fazendo isso, você vai estar sendo profeta na tua casa, ou seja, você está trazendo aquilo que Deus está falando para ministrar na vida dos seus filhos, da vida da sua esposa. Então, o pai, ele tem esses dois papéis, tanto de sacerdote, quanto de profeta. E profeta também não é só aquele que fica... Deus, o que Deus está querendo falar? Não, ele fala através da palavra, nós usamos a palavra como instrumento de Deus para trazer para a nossa casa e para a nossa família, tá? Então, pais, lembrem-se disso, você é sacerdote, você é profeta, você é pastor, né? Pai é pastor. Pai é aquele que cuida, ele é aquele que protege, é aquele que acompanha, que corrige, que disciplina, né? O pai tem essa função pastoral no cuidado do seu principal rebanho. Sabe qual é o principal rebanho da vida de um pai? É a sua própria família. Então, Deus te deu essa comissão de ser pastor, de ser profeta e de ser sacerdote da tua casa, né? Com graça, com sabedoria, conectando-se com Deus. E todas essas áreas, quando a gente fala delas, né? A Bíblia nos adverte muito, né? Que os pastores, eles não devem explorar as suas ovelhas, né? E tem muitos pais que às vezes querem usar da autoridade e provocar autoritarismo. Não é isso que Deus nos ensina. Pastorear é pastorear segundo o coração de Deus na vida dos nossos filhos, da nossa família.
Então, louvado seja Deus pela tua vida, você que é pai, né? Nós que somos pais, eu me alegro por esse dia, queria abençoar a tua vida hoje. Se você está aqui hoje pela primeira vez, sinta-se em casa. Essa é uma igreja onde a gente ministra, crê na importância e no valor da família. E já que nós estamos falando sobre pais, é muito interessante, né? Quando você tem lá no Antigo Testamento os 10 mandamentos que o Senhor dá, o primeiro deles que a gente encontra ali é: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Eu quero falar hoje um pouco, amados, não sobre paternidade, porque eu preguei recentemente na série sobre família, um pouco sobre paternidade, mas eu não quero falar tanto hoje sobre paternidade, mas eu quero falar sobre uma coisa que está intrinsecamente ligado com paternidade, que é a questão da honra. Repita comigo: honra. Honra. Honra é uma chave que Deus nos deu para que coisas tremendas possam acontecer na nossa vida. Olha que interessante, lá no último livro do Antigo Testamento, o último livro, antes do tempo de silêncio, onde Deus fica em silêncio até que volte no Novo Testamento com a vinda de Jesus, Malaquias diz assim: Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos. Malaquias 4:6. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos, e o coração dos filhos se voltem para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha que coisa interessante, amados. Olha a força e o poder que representa para Deus a questão da honra, a questão de pais voltados para os seus filhos e de filhos voltados para o seu pai. A palavra é tão forte, ela é tão incisiva, que ele diz que se isso não acontecer, ele viria e feriria a terra com maldição. Se não acontecer essa reciprocidade no relacionamento entre pais e filhos, essa conexão, a terra seria ferida com maldição. E hoje, amados, uma das coisas que nós mais vemos é o diabo atuando, querendo romper os elos familiares, principalmente os elos entre pais, e agora eu estou falando pai no sentido masculino, né? Entre pai e filhos, porque essa é uma conexão extremamente importante na vida e na relação de um homem ou de uma mulher. A Sônia está aqui e ela já falou isso algumas vezes, mas a gente também, mas eu volto a repetir, diante da psicologia, a pessoa que é responsável por firmar a identidade, tanto do homem quanto da mulher, sabe quem é? É o pai. É interessante, porque às vezes a gente, no conceito popular, a gente acha que o homem firma a identidade do filho, homem, e a mulher firma a identidade da filha, mulher. Mas, diante da análise dos estudos da psicologia, é o homem que firma a identidade tanto da mulher, quanto do homem como homem. E a ausência da figura paterna causa profundos buracos na formação de um ser humano. Buracos esses que o Senhor pode preencher, entrar e trazer cura, trazer transformação, mas que ficam presentes ali. Então é interessante esse termo, porque ele diz que quando o coração dos filhos não se voltarem para os pais e dos pais para com os filhos, a própria humanidade vai sofrer as consequências disso. E são coisas que nós vemos nos dias de hoje. Hoje nós vivemos
numa geração de pessoas órfãos, e eu ministrei recentemente sobre isso, órfãos de pais vivos. O apóstolo Paulo disse, se não me engano em Coríntios, eu não me lembro, que ele diz que nós temos muitos tutores, nós temos muitas pessoas, guias, mestres sobre a nossa vida, mas nós temos poucos pais. E o apóstolo Paulo diz isso sobre a necessidade desse exercício da paternidade sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. E quando eu falo de paternidade, eu queria expandir, né? Eu estou falando principalmente da paternidade no aspecto natural, mas nós temos pessoas, por exemplo, que são nossos pais espirituais também. Nós temos um Deus que se apresenta para nós como Pai. Mas eu queria voltar ao assunto que eu queria tratar hoje de uma maneira mais específica, que é o assunto e a questão da honra. E aí, quando eu estou falando de honra, eu estou falando de honra em todos os sentidos. Eu estou falando de honra em relação de filhos para com pais. Eu estou falando na honra de cônjuge, de marido para com mulher, de mulher para com marido. Eu estou falando de honra para com aqueles que servem a tua vida, teus líderes, pessoas que estão na tua vida. A questão da honra, amados, é algo tão presente na Bíblia, que o Senhor reforça em tantos momentos, como nós vamos ver aqui, que eu queria que você prestasse muita atenção para tudo aquilo que está implícito e explícito diante de algo tão importante para Deus, que é a questão da honra. Vamos ver alguns textos. Deuteronômio 5,16 diz, mais uma vez, ele repete o texto de Êxodo e diz: honra teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenha vida longa, e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Em Efésios, capítulo 6, que o Glauco até mencionou aqui, diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, e você tenha longa vida sobre a terra. Eu queria destacar alguns pontos essenciais da questão da honra. E o primeiro deles é que, se você estiver anotando, anota aí: honra, o maior beneficiado com a honra, não é quem recebe a honra, mas é quem dá a honra. Presta atenção nisso, amados. O maior beneficiado com a honra não é quem recebe. A gente acha que a pessoa recebeu honra, tal, né? Ela se sentiu honrada. Não! Quem recebe mais bênção na vida não é quem recebe a honra, mas é quem dá a honra. Olha o que aqueles textos que nós acabamos de ler falam. Filhos, obedeçam aos seus pais, né? Honra teu pai e tua mãe, Deuteronômio 5,16, como te ordenou o Senhor, para que você tenha o quê? Vida longa. Quer dizer, quando você honra, você recebe de volta o quê? Uma vida longa. A honra, amados, ela beneficia a vida de quem dá. Ela desata, ela libera coisas na vida de quem dá a honra. Porque você está exercendo algo que Deus criou, para que você pudesse viver uma vida abençoada. E é interessante porque o contrário também a sentença contrária também é válida. Quando a gente retém a honra, a gente retém as consequências danosas disso na nossa vida. Quando a gente deixa de exercer algo tão tremendo que Deus nos deu, a gente deixa de receber aquilo que o Senhor tem de mais precioso. A honra é algo pouco promovido na nossa sociedade. A gente, principalmente no Brasil, a gente tem muito pouco a cultura de honra, de respeitar, de honrar, de valorizar. Eu falo isso às vezes comparado com algumas coisas que eu vejo na cultura americana, que é uma cultura, eu me lembro da minha
minha cunhada, que morou um tempo nos Estados Unidos com meu cunhado, e ela, em pouco tempo, lá na escola, ela recebeu um título de mãe do mês, né, na escola, né, por causa do envolvimento dela com a escola. Então, a escola tinha uma prática de honrar as mães que se dedicavam, que se envolviam ali com o serviço. Então, ela ganhou um título lá, né, saiu, acho que até no jornal lá da cidade, era uma cidade pequena, né, como a mãe do mês. Você vê em companhias americanas, você vai no McDonald's, várias companhias, eles destacam ali o funcionário do mês. É uma forma de honrar. Aí você fala, mas isso é marketing. Não, é uma forma da pessoa se sentir honrada. E aqui no Brasil, a gente tem pouco, às vezes, esse exercício de honrar, de falar, puxa vida, que bom, olha, eu sou grato a Deus pela tua vida, pelo que Deus tem feito. E a gente deixa, muitas vezes, de ser abençoado, porque a gente retém a honra para nós. A honra, amados, envolve humildade. A honra envolve gratidão. Quando a gente não aprende a ter gratidão no nosso coração, a pastora Sônia falou algo interessante, né? Sempre que a gente fala de Dia dos Pais, e sempre que a gente fala sobre essa questão de honrar pai e mãe, vem algumas pessoas e pensam dentro de si, mas meu pai não tem nada para que eu possa honrá-lo. Meu pai sempre foi uma pessoa ausente, foi uma pessoa, talvez, sei lá, que tenha abandonado você quando era criança. Tem pais que abusaram dos seus filhos. E como é que fica essa questão da gente honrar? E a gente esquece e tira o foco daquilo que aquela pessoa fez, e a gente foca naquilo que ela não fez por nós. Por pior que tenha sido um pai, ele te deu a vida. Você só está aqui porque esse pai concebeu você. E quando a gente aprende a focar não naquilo que falta, amados, porque se a gente for focar nas coisas que faltam, não vão faltar argumentos para que a gente possa justificar a nossa falta de honra para a vida de alguém. Porque a gente sempre vai encontrar defeitos na vida dos outros. E os outros sempre vão encontrar defeitos na nossa vida. Então a honra, ela não tem a ver com merecimento, mas tem a ver com uma atitude do teu coração para com o próximo. Tem a ver com um olhar diferenciado. E eu falei semana passada sobre isso. Sobre a gente olhar, você lembra da história de Natanael, que eu ministrei semana passada, quando Natanael olha com desprezo e fala assim, o quê? Aquele Jesus, esse Jesus aí, ele veio de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a gente perde a oportunidade muitas vezes de honrar, porque a gente julga, porque a gente foca em situações, foca nas falhas da pessoa, foca em tantas outras coisas, e esquece de focar nas virtudes, esquece de pegar um ponto, que seja um ponto, pelo qual você possa honrar aquela pessoa. Honra envolve humildade e gratidão. Precisamos ser humildes para poder retornar e agradecer. Você lembra da história dos 10 leprosos? Jesus cura 10 pessoas que estavam com lepra, quando lepra era uma das piores doenças que podia haver sobre a face da terra, e aquelas 10 pessoas são curadas, e o texto diz que elas vão embora, mas só uma volta para agradecer ao Senhor e para honrar a Deus. Se a gente fosse usar essa porcentagem, a gente diria que talvez 10% das pessoas só são gratas e têm a capacidade de honrar a vida de outros. Você já pensou nisso? Imagina você ser curado da pior doença que existia na época, e você virar as costas e sair sem falar, Senhor, te dou graças pelo que tu fizestes na minha vida. É incrível como o ser humano tem essa capacidade de às vezes achar que não fizeram mais nada que obrigação.
A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 3, do versículo 9 ao 10, um texto que eu uso muito aqui quando eu falo sobre ofertas, ele diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias. E eu vou falar disso um pouquinho mais à frente dessa mensagem. Mas eu quero falar da consequência de você honrar a Deus. Lembre-se, quem é o maior beneficiário com a honra não é quem recebe a honra, mas é quem dá. Olha o que ele diz aqui: quando você honra a Deus com os teus bens, com as tuas primícias, o que acontece? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, quando você honra a Deus, através do teu dízimo, através da tua oferta, através da tua gratidão no teu coração, sabe quem é o maior beneficiário? Não é Deus, é você. Porque Deus desata aquilo que estava preso, que estava amarrado na tua vida, e traz sobre a tua vida a bênção da prosperidade. Aí você não entende porque tem tanta gente amarrada na sua vida financeira, na sua vida profissional, porque ela não tem um princípio básico, que é o princípio da honra, de honrar a Deus, às vezes com seus recursos, com seus bens. O maior beneficiário da honra é aquele que a dá, e não aquele que o recebe. Porque eu honro ao meu Pai Celestial. Por que eu honro a Deus? Porque tudo que eu tenho vem dEle. O pastor Glauco falou, né? É muito interessante. O princípio do dízimo, eu acho que essa ilustração que ele fez é muito aplicável. É como você dá ao teu pai um presente com o dinheiro que ele te deu, né? Dar um dízimo, devolver o dízimo ao Senhor, nada mais é do que dar um presente para Deus com aquilo que Ele já te deu. Quando você entende isso, que tudo que você tem é dEle, e que o que você está dando, você não está dando nada para Deus, você está devolvendo a Ele, em forma de reconhecimento, em forma de gratidão. E eu me lembro que quando eu era pequeno eu fazia isso. Eu me lembro que eu pedia dinheiro para o meu pai para comprar presente para ele, né? E ele me dava. Então, ele me dava dinheiro. E eu nem pedia para minha mãe, pedia direto para ele. Falei, pai, eu quero comprar um presente para o senhor no Dia dos Pais, me dá o dinheiro aí. E ele me dava. E quando a gente entende isso, amados, mas eu queria naquele Dia dos Pais honrar meu pai, eu queria agradecer a Deus, eu queria ter uma forma externa de externar, de materializar aquilo que estava no meu coração. A honra, amados, tem um outro princípio interessante. A honra atrai a bênção de Deus. A honra pode abrir portas ou pode fechar portas, a falta de honra. A honra é algo que atrai a bênção de Deus sobre a nossa vida. Vamos lá para Marcos, capítulo 6, do versículo 1 até o 6. Um texto que a gente conhece bem, mas que eu quero repassar com você. Jesus saiu dali, Marcos 6, a partir do versículo 1. Jesus saiu dali e foi para uma cidade acompanhado dos discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficaram admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele fez? Não é este aquele carpinteiro, filho da Maria, irmão do Tiago, do José, do Judas e do Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E eles ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus lhes disse, presta atenção o que diz o versículo 4. Só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Que coisa triste, gente. Esse texto para mim é algo muito triste. E ele continua dizendo, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus
pela falta de honra que ele recebeu na sua própria terra, entre os seus próprios amigos. E isso, gente, é uma coisa que eu queria que você parasse e prestasse atenção. Às vezes a gente honra mais as pessoas de fora do que as pessoas que estão mais próximas de nós. Às vezes nós somos capazes de honrar uma pessoa no nosso trabalho e não honrar a pessoa na nossa família, na nossa casa. Às vezes nós podemos honrar alguém de outra igreja e não honramos nossos líderes que estão perto de nós. E Jesus disse, e esse princípio da honra é algo tão importante, que ele diz: só na sua própria casa é que o profeta não tem honra. Jesus era reconhecido por todos os lugares que ele passava, menos na sua terra. Porque na sua terra, quem é Jesus? Ah, mas Jesus ali não é o filho do carpinteiro? E novamente vem a questão do quê? Do julgamento. Ah, mas quem é? Puxa, eu conheço Jesus desde pequenininho, eu via lá, brincava com ele, eu via ele lá brincando de jogar bola lá com o pessoal, tal. Eu conheço Jesus. Esse Jesus não é profeta, não. E você perde a oportunidade de abrir e de receber a bênção sobre a tua vida. O texto é muito explícito nisso. Jesus não pôde fazer milagres ali por causa da falta de honra. Então a honra é algo que libera a bênção sobre a tua vida. Talvez Deus esteja querendo fazer milagres na tua casa e na tua família, que estão retidos, sabe por quê? Por causa da falta de honra. Quando a gente, por exemplo, valoriza, estava falando de evento, mas eu vejo muitas pessoas, o cara valoriza um evento lá de uma outra igreja, o cara vai e paga 4 vezes mais num evento lá de outro local, mas não valoriza e não honra um evento da sua igreja. E sabe o que você perde? Você perde a bênção de Deus que Deus tinha separado para aquele momento sobre a tua vida. A honra abre portas, assim como a falta de honra fecha portas. Nós não podemos ver apenas que os nossos olhos, como os nossos olhos naturais veem, mas nós temos que olhar para dentro das pessoas. Respeito e honra não são necessariamente as mesmas coisas. Anota isso, respeito e honra não são necessariamente as mesmas coisas. Nós podemos respeitar alguém e nunca honrar essa pessoa. A gente tem um respeito, mas a gente nunca externou, a gente nunca fez algo que demonstrasse a honra que nós sentimos por aquela pessoa. A honra, amados, é um caminho para milagres inesperados. A honra é um caminho para milagres inesperados. Muitas vezes não honramos aqueles que temos ao nosso lado, porque sabemos que são pessoas imperfeitas e que cometem erros. Às vezes a gente deixa de honrar, a gente honra pessoas de fora. Sabe por quê? Porque a gente não conhece os erros e as falhas deles. A gente conhece uma pessoa que a gente viu, tem gente que honra artista de televisão, o cara honra, é capaz de fazer qualquer coisa pela pessoa, né? Você já viu gente assim? O cara nunca viu a pessoa, mas ele honra porque ele criou uma imagem daquela pessoa. Só que ele não honra quem está perto, porque quem está perto, ele conhece as suas falhas e os seus defeitos. Só que do outro, você não conhece as falhas e os defeitos dele. Você não convive com essa pessoa. Talvez, quem conviva com ele, talvez não honrasse se fosse seguir o mesmo princípio, o mesmo critério. Eu nunca me esqueço, um pastor amigo meu que falava assim, tem gente que chega, o cara começa no trabalho, a secretária dele começa a falar, olha, chefe, senhor, isso, aquilo, né? Ela começa a lisonjear o cara, tal, e de repente esses caras acabam se envolvendo, né, com mulheres do ambiente de trabalho, mas ele só recebe honra e ele fica pensando, não, mas a minha mulher me critica em casa, tal, porque ela te conhece. Aquelas pessoas do ambiente de trabalho não te conhecem como te conhece a outra. Por isso que a nossa honra,
ela não pode estar ligada ao se a pessoa é perfeita ou não, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Se você for esperar alguém ser perfeito para poder honrá-la, esquece. Nós vemos apenas os erros e nos concentramos no que eles podem fazer por mim. Nós perdemos a bênção que essas pessoas podem acrescentar nas nossas vidas. Os nossos filhos, gente, sempre vão ver em nós nossas fraquezas, nossas limitações. Eu já falei isso para minhas filhas muitas vezes. Eu falo assim, eu não fui um pai perfeito. Eu tenho muitas coisas que se eu pudesse voltar atrás eu teria feito de uma forma diferente. Mas eu tenho consciência de uma coisa. Dentro da compreensão que eu tinha naquela época, eu fiz o melhor que eu podia. Eu procurei fazer o melhor que eu podia, dentro da compreensão, dentro da visão que eu tinha naquele momento. Hoje eu sou uma pessoa mais madura, mais tratada por Deus, onde o Espírito Santo já tem desenvolvido uma obra. Então, se eu pudesse, hoje eu faria coisas diferentes. Mas isso não pode anular o fato dos nossos filhos honrarem a nossa vida. Talvez pelo que nós fizemos, não por tudo que é certo, mas por aquilo que nós tentamos fazer. Olha o que diz o texto de Malaquias. Nós lemos aqui só os 2 primeiros versículos, mas eu quero ler um pouquinho mais. Malaquias capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9, diz assim: Filho, honra teu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Isso aqui é Deus falando no lugar de pai. Se eu sou o Senhor, onde está o temor que vocês me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o seu nome? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim me perguntam, de que maneira te desonramos? O povo estava perguntando, puxa vida, como é que a gente tem desonrado a Deus? E ele diz, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal nenhum nisso. Na hora de trazerem animais aleijados, doentes como oferta, também não veem mal algum nisso. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Olha o que Deus diz. Será que ele se agradará de vocês? Será que o atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Eu não sei se você entendeu, mas deixa eu dar uma contextualizada. Deus está dizendo, entre outras coisas, o seguinte, fala assim, olha, naquela época haviam os sacrifícios que eram feitos de animais ao Senhor. E a recomendação sempre era que se procurasse o melhor dos animais para serem ofertados ao Senhor. Mas o cara chegou e ele tinha que ir no templo fazer um sacrifício para o Senhor, levar uma oferta para o Senhor. E ele olhava para todos o rebanho dele ali e falou, olha, eu vou ter que levar um bezerrinho ali. Ah, aquele ali que está com a perna quebrada, ou aquele ali que é cego, vou levar ele, tanto faz mesmo, né? É para o Senhor sabe. Eu já vi gente falando isso, o Senhor sabe mesmo. O Senhor sabe, conhece o teu coração. É como se, e aí, o que Deus fala aqui é, fala assim, cara, por que você não pega essa oferta que você levou lá no templo para dar para mim, e leva para o governador, entrega para o governador. O que a gente faz quando a gente quer honrar uma pessoa? A gente chega e fala assim, olha, eu queria te honrar, eu fiz uma comida lá, ela não ficou muito boa. E aí ninguém comeu em casa e eu resolvi trazer um pouco para você e te dar, porque eu te amo bastante, viu? É isso que a gente faz, é dessa forma que a gente honra alguém. Mas é isso que às vezes a gente faz isso com Deus. Ontem na igreja que eu estava vendo um testemunho de um empresário.
e ele falou que ele recebia, antes de ir para a igreja, ele passava na empresa dele, era um comércio, e ele pegava o dinheiro que estava no caixa todo e trazia, ele botava no bolso para depois ir para casa, mas antes disso ele passava na igreja. E quando chegava na hora da oferta, o dinheiro estava todo separado no bolso, né? Já tinha bolinho de 100, bolinho de 50, bolinho... E aí ele pegava os bolinhos de 2 lá que tinha e tal, e aí ele separava e dava de oferta. Por quê? Porque a gente dá para Deus, muitas vezes a gente honra a Deus com aquilo que sobra da nossa vida. E aí a gente demonstra a importância que aquela pessoa tem para nós. A honra, amados, revela o nosso coração. Olha o que diz Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 6. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus está falando que tem muitos de nós que muitas vezes honramos a Deus com os seus lábios, mas que na hora H, o nosso coração na realidade não honra aquela pessoa coisa nenhuma. Eu quantas vezes como pastor já vi pessoas que chegavam para mim e falaram: pastor, tenho grande admiração pelo senhor, que não sei o quê. Mas na primeira oportunidade que ele teve de demonstrar admiração, ele revelou o coração. Às vezes, amados, é importante nós honrarmos com palavras, e eu vou falar sobre isso, mas que essas palavras possam ser fruto daquilo que tem no nosso coração. A gente precisa aprender a honrar a vida dos nossos filhos, honrar a vida dos nossos cônjuges, honrar a vida dos nossos líderes, das pessoas que caminham conosco, honrar a vida do porteiro do nosso condomínio. Valorizar o trabalho dele, falar assim: olha, glória a Deus, cara, pelo teu trabalho, porque você está aqui. Em vão me adoram seus ensinamentos, não passam de regras ensinadas por homens. Olha o que ele diz no versículo 8: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições de homens. E no versículo 14, ele diz assim: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que torna-o impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está falando assim: olha, o que vai contaminar a tua vida não é o que entra em você, mas é o que sai de dentro de você. Porque a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A honra, amados, é um caminho para milagres inesperados. Honra desencadeia vida e poder. A Sônia estava me mostrando ontem um artigo técnico, científico da área da psicologia, falando que como que a honra é um instrumento de cura emocional. Você só vai experimentar a libertação e cura na tua vida a partir do momento que você aprende a honrar a vida daqueles que te geraram, dos teus pais. E isso a gente vê muito na prática. Isso é uma coisa que a gente leu nesse artigo, mas que nós como pastores vemos isso em aconselhamentos, em cura interior, encontro com Deus. A pessoa carrega a vida inteira dela uma mágoa, um ressentimento por causa dos pais, por causa do que o pai fez, disso, daquilo, pelo que ele deixou de fazer, pela ausência, por tudo. E ele carrega aquilo e aquilo vai corroendo, vai comendo você por dentro. E a própria psicologia já diz: começa a honrar, e quando você começa a honrar, olha, pega, se for uma característica positiva, honra teu pai, se não for por mais nada, porque ele te deu a luz, ele fez com que você fosse concebido, ele te concebeu, e começa a honrar
E você vai desatar na tua vida amarras, coisas que têm te prendido e têm segurado a tua vida. É um princípio bíblico, é algo científico e técnico. E a honra, muitas vezes, gente, ela vem envolvida com um sacrifício. É interessante, a honra, você honrar alguém, muitas vezes está imbuído de um sacrifício naquele momento. Não é algo, talvez, tranquilo. Você vê isso na própria história de Jesus. Jesus honrou o seu pai indo para a cruz. A cruz não é um lugar simples, não é um lugar fácil, mas Jesus toma a opção de honrar ao seu pai. Ele fala: Pai, se possível, afasta de mim, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu estou aqui para te honrar, Senhor. É para a cruz que eu tenho que ir, então eu vou. A honra, muitas vezes, envolve renúncia. E a gente vive numa geração, como eu disse, que lhe falta honra. Sabe por que falta honra? Porque ninguém quer abrir mão de nada em favor do próximo. Eu vejo filhos que falam assim: não vou fazer isso que meu pai quer, não. Vou fazer isso que minha mãe quer. Não vou fazer isso não, porque eu tenho minha vida, eu tenho meus programas, eu tenho isso. Eu me lembro quando eu era adolescente, que meus pais tinham o hábito de sempre fazer uma viagem, e eles gostavam muito de ir para Águas de Lindóia. Eu já contei, acho que essa história para vocês. Mas você imagina um adolescente de 14, 15, 16 anos, não me lembro qual era a época que eu tinha, indo para Águas de Lindóia com os seus pais de 50, meus pais tinham 50, quase 60 anos de idade. Alguém já foi aqui em Águas de Lindóia? Quem já foi em Águas de Lindóia? Cidade assim, muito atraente, né, para um adolescente. Um monte de coisa para você fazer. Tem um teleférico lá, que você pega a cadeirinha que você senta, vai lá. Tem uns banhos de água termais que rejuvenesce você. O cara entra com 15 e sai com 2 anos lá das águas, né? E aí eu me lembro que meus pais queriam ir para Águas de Lindóia e eu tinha que ir junto, né? E eu estava interessado numa moça, e essa moça deu indícios de que ela ia estar numa festa, e que se eu fosse lá, a gente ia se encontrar lá. E entre ir para a festa, encontrar-se com uma moça que eu estava paquerando, e ir com os meus pais, que só tinham a mim, e que queriam a minha companhia com eles naquele fim de semana, eu decidi honrar a vida deles e ir com eles, por mais tedioso que fosse aquele passeio para mim. Por mais boring, como diz em inglês, né? Que pudesse ser aquele passeio. Boring é uma palavra bem legal, né? Para representar, é bem melhor que as de português, né? Boring, até a palavra você já percebe quanto é chata, né? Boring. Mas é uma questão de honra. A honra envolve, às vezes, a gente abrir mão em favor do próximo, em favor do outro. E se tem uma coisa que eu sempre procurei fazer pela vida dos meus pais, mesmo antes de conhecer o Evangelho, foi de honrá-los em todo aquilo que eu pudesse. Todos os momentos, eu procurava viver uma vida para honrar a vida dos meus pais. Como é que a gente pode honrar alguém? A gente pode honrar com o nosso próprio testemunho, com o nosso próprio testemunho de vida. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, diz lá em Mateus 5, a partir do versículo 14. E também ninguém esconde uma candeia e coloca ela debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca ela num lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Deus está falando que quando a gente age
como filhos de Deus aqui nessa terra, a gente está honrando e glorificando Ele. Fala, cara, você é um servo de Deus. Você realmente reflete a glória de Deus. Isso honra a vida do Pai que é do Pai Celestial, assim como a gente honra a vida dos nossos pais naturais, através do nosso testemunho, do nosso posicionamento. Mas tem uma outra forma de a gente honrar a vida de outras pessoas, através das nossas palavras. Olha o que diz, por exemplo, o Salmo 63. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei. O teu nome levantarei as minhas mãos. O Senhor nos chama para você poder, amados, aprender a honrar. Aprende a honrar a vida do teu cônjuge todos os dias. Porque tem gente por aí que vai honrar, se você não honrar. Tem gente que vai honrar. Tem a secretária que vai honrar, o secretário que vai honrar, a pessoa na academia que vai honrar. Aprende a honrar. Aprende a falar, puxa vida, amor, como isso é importante para mim. Né? Aprende a falar, aprende a honrar. E não ser aquela pessoa que só tem, às vezes, palavras amargas no coração. Aprende a honrar. Aprende a mandar uma mensagem. Eu estou falando de falar com palavras. Aprende a mandar uma mensagem no teu WhatsApp, para o teu cônjuge, para a vida dos teus filhos, para os teus pais. O pastor da igreja que eu estava ministrando, estava falando que ele tem a filha dele, tem 30 e poucos anos, e ele recebeu uma mensagem essa semana, falando simplesmente para ele, pai, eu quero te agradecer muito por tudo aquilo que o Senhor fez quando eu escolhi minha carreira profissional. Hoje eu tenho 36 anos, eu amo minha profissão, amo minha carreira, e eu reconheço e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez para que eu chegasse onde eu estou. Isso é honra. Nós, há um tempo atrás, recebemos uma mensagem de um casal que nós fizemos casamento deles, sei lá, uns 15 anos atrás, né? Que já nem estavam mais na igreja, e que mandaram, olha, hoje nós estamos fazendo 15 anos de casado, eu não me lembro a data, vou chutar aí 15 anos, mas nós queremos honrar a vida de vocês foram as pessoas que celebraram a nossa união, que nos abençoaram a nossa vida. A pessoa nem estava no nosso meio, mas ela lembrou. É uma questão da gente aprender a honrar e valorizar a vida dos outros. Quando a gente faz isso, gente, desata algo no mundo espiritual que você precisa experimentar. Isso é instrumento de bênção para a tua vida. Faz isso, marido, honra a vida da tua esposa, honra a vida dos teus filhos. Manda mensagem para eles, fala com eles, pega o telefone, se está fora de casa, se está em casa, cria esse hábito, honra com as palavras. É interessante porque a honra tem uma capacidade de trazer bênção, de desatar coisas. Mas olha o que diz Provérbios 20:20, é muito forte. Se alguém amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, a luz da vida se extinguirá na sua mais profunda escuridão. Uau! Que forte! Se alguém amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Então, como é que a gente pode honrar? Honrar através de palavras. A gente pode honrar através dos nossos bens, por exemplo. Quando eu falo de honrar com os nossos bens, com um presente, com alguma coisa que a gente possa dar. E aí eu quero voltar lá naquele texto de Provérbios, fala, honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Em toda a Escritura, gente, há evidências de que a honra não é apenas de lábios. A honra, ela começa com a nossa expressão de lábios, mas ela se materializa de outras formas. Por exemplo, vou começar do exemplo de Deus. Eu honro a Deus, eu louvo a Deus, eu amo a Deus, mas
você não honra a Deus, por exemplo, com os teus dízimos, com as tuas ofertas, com as tuas primícias, tem algo errado. Porque se a gente honra alguém, não é só com os nossos lábios, mas é com uma atitude em todas as áreas. Você, por exemplo, poder dar um presente, uma carta, deixar uma carta para alguém, fazer algo que manifeste aquela honra que você sente. Você lembra da passagem daquela mulher que quebra um vaso de alabastro, e eu ministrei recentemente sobre isso aqui, um vaso de perfume que custava mais ou menos os 12 salários mínimos, era um ano de salário de uma pessoa normal, de um funcionário que trabalhasse uma atividade normal. Vamos pôr por aí mais ou menos 12 mil reais. Vou botar salário mínimo de R$1.000, estava 12 mil reais o frasco daquele perfume. E aquela mulher pega o vaso e derrama todo aos pés de Jesus. E começa a honrar Jesus com o que ela tinha de mais precioso. Eu falei isso aqui há um tempo atrás, né? Era capaz de pegar aqueles perfumes mais baratinhos que vem, aquele que só tem cheiro de álcool, né? É para lavar os pés mesmo, tal, né? E despeja lá. Honra, amados. Honra vem revestida do valor que você dá à pessoa que você está honrando. E o valor que você agrega nesse processo. É interessante, lá em 1 Timóteo, diz que os presbíteros, né, os pastores que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. Eu falei outro dia aqui, né? Eu estava ouvindo um dia no rádio uma pessoa falando assim, não, porque eu tenho o maior orgulho do meu pastor, porque o meu pastor trabalha o dia inteiro e pastoreia a igreja à noite. Eu falei, nossa, que orgulho que ela tem, né? Ela não fala assim, não, a gente tem orgulho, porque a gente consegue honrar a vida dos nossos pastores, sustentando a vida e a casa deles, para que eles se dediquem integralmente à casa do Senhor e à obra de Deus. Tem pessoa que não, ela honra coisa nenhuma, ela quer tirar o couro de quem está do lado dela. Que honra nada. Romanos, amados, capítulo 13, o pessoal do louvor pode subir, diz assim, deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se honra, honra. E se você for ver o contexto disso, ele está falando sobre a honra que a gente deve àquelas pessoas que exercem um cargo de guias, de autoridades, de influência sobre a nossa vida. A gente honra a Deus, e esse aqui é o último tópico que eu queria destacar, a gente honra com palavras, a gente honra com nossos bens, com dinheiro, com presentes, mas a gente honra também através do nosso serviço. João capítulo 12, versículo 26 diz assim, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Quando a gente honra através do nosso serviço, através da nossa ajuda, o que você precisa de ajuda? A gente está atento, olhando para o nosso lado, eu quero te honrar, Pai. Eu quero te ajudar, o que eu posso fazer por você? Eu quero te ajudar, mãe. O que eu posso fazer por você? Eu quero honrar a tua vida, você já me serviu tanto, eu quero te servir agora. Mas tem jovem que chega ainda na casa dos pais, mesmo depois de adulto, ainda quer ser servido. Ninguém falou, fala a Deus. A gente precisa, amados, viver uma vida onde a gente possa honrar a vida daqueles que estão próximos de nós. Quando servirmos na obra de Deus, com todo o nosso coração, apesar das dificuldades, eu louvo a Deus, né, pelo pessoal que está aqui, que acordou mais cedo hoje, está aqui na recepção, pessoal do louvor, vamos dar uma salva de palmas, vamos honrar a Deus pela vida dessas pessoas, né?
Amém. Muitos de nós estávamos dormindo e eles já estavam aqui ensaiando. Pessoal da mídia, da projeção, que fica lá em cima, todo o pessoal da recepção, equipe da filmagem. Quantas vezes você já passou perto de uma pessoa dessa e falou assim: pessoal do Kids que está lá servindo, ministrando na vida dos nossos filhos, né? Quantos de nós já temos falado assim: cara, eu quero honrar a Deus pela tua vida, pelo que você tem feito, glória a Deus pelo teu trabalho, cara, que bom que você está aqui servindo a vida da gente. Quantos de nós às vezes temos comprado um presentinho e dado para os tios do Kids que cuidam dos nossos filhos? Quantos? Às vezes eu não vejo nem em final de ano, nem em dezembro, às vezes as pessoas se mobilizando para isso. É capaz de dar um presente para o gerente do banco onde ele tem conta, porque ele tem algum interesse em troca. Fala a Deus. Mas a gente não honra às vezes as pessoas que mais estão nos servindo e não valorizamos elas. Hoje, quando você for buscar teu filho lá no Kids, dá um abraço na tia, no tio, fala assim: obrigado pelo teu serviço, obrigado por estar me ajudando nesse momento, cuidando do meu filho enquanto eu estou lá. A gente precisa aprender a honrar. Abraça o pessoal do louvor, o pessoal da filmagem lá. Assim, obrigado, cara. Obrigado porque eu estou aqui no culto e eu estou podendo assistir o culto, mas tem gente que não está podendo estar aqui, que está assistindo o culto lá na internet. E obrigado pelo teu trabalho, cara, porque é importante. Obrigado, Deus. Aprender a honrar uns aos outros e não olhar para os outros como se eles estivessem fazendo mais nada que sua obrigação. Sabe aquele olhar que você olha, você ainda reclama, né? Então um negócio ali no chão, você fala assim: não limparam ali, ó. Que desleixo. Ao invés de a gente levantar, pegar e limpar e falar assim: puxa vida, eles já devem estar tão cansados, né? Deixa eu ajudar eles também. Nesse dia dos pais, amados, eu queria que a gente pudesse sair daqui e que esse princípio da honra, que você pudesse entender que quando você começar a aprender a honrar a vida dos outros, mais, eu sei que tem pessoas aqui que tem isso como uma prática de vida, mas eu sei que tem muitos aqui que precisam desenvolver isso na sua vida, que precisam aperfeiçoar isso na sua vida. Eu sei que na minha vida eu tenho mais para aperfeiçoar. Às vezes eu tenho feito, mas eu sei que eu posso fazer mais. Sei que eu posso ter um coração mais grato, sei que eu posso honrar mais as pessoas que estão ao meu redor. Eu queria nesse momento fazer algo um pouco diferente. Eu queria ter terminado o culto um pouquinho mais cedo hoje, ainda mais por ser dia dos pais, mas não vai demorar muito tempo, gente. Eu queria fazer algo especial. Se você está aqui hoje e teus pais estão aqui, teu pai está aqui, eu queria que aproveitar nesse dia dos pais, eu queria que você pudesse honrar a vida dele. Talvez eu possa honrar a vida dele agora com palavras. De repente você pode dar até uma oferta para o teu pai hoje, né? Além do presente. Pai, eu quero ofertar na sua vida hoje. Eu quero que você, se você tem teu pai aí perto, eu queria que você honrasse a vida dele. Se você não tem teu pai perto, talvez teu pai já tenha partido, alguma coisa assim, eu queria que você pudesse, em espírito, né? Em oração, você pudesse estar honrando. Faz uma oração agora e começa a honrar a vida do teu pai. Se você não conhece o teu pai, mesmo assim, eu queria que você abrisse a tua boca e comece a honrar, libera a bênção sobre a vida deles. Começa a honrar agora. Não importa se você não o conheceu, se ele nunca foi presente, não importa se ele já partiu, mas eu queria que você agora pudesse abençoar a vida deles. Você honrasse. Obrigado, Senhor, pela vida do meu pai. Obrigado porque ele me deu a vida.
que onde ele estiver, tu possas estar abençoando a vida dele, Senhor. Faz isso hoje. Faz isso. Se teu pai mora longe, se você não vai vê-lo hoje, manda uma mensagem para ele, liga para ele. Ah, mas eu não falo com ele faz tanto tempo. Então aproveita hoje para fazer isso. Aproveita, liga e fala assim: olha, eu estou te ligando, porque Deus está falando ao meu coração, quanto o Senhor é precioso, quanto o Senhor é querido por Deus. Faz isso em nome de Jesus. A honra libera a nossa vida. A honra desata todos os nós da nossa alma que a gente às vezes tem. Aproveita agora. Honra a vida. Honras. Aprende a honrar a vida do teu cônjuge. Eu não vou fazer isso agora para não tomar mais tempo aqui do nosso culto, mas continua essa cadeia de honra e continua abençoando a vida das pessoas que estão na tua casa, dos teus filhos, dos teus pais. Honra, libera em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a honra sobre a vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus.